Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Quem é você? Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Fala aí, pessoas! Eu sou o Ricardo e esse é mais um episódio do Quem Você Pensa Que É podcast. Um podcast de personalidade e que supostamente tem inclinações filosóficas. Olha a cara de pau desse pessoal. Agora imagina só se o Cortella, medíocre, o Clóvis de Barros, felizmente eu não ando armado, ou o Pondé, porque o silêncio é uma manta que protege a estupidez. Houve uma parada dessa. Não, peraí um pouquinho. Já deu dessa vinheta, né, pessoal? Ah, muito grande. Sempre a mesma coisa. E a meia dúzia de gato pingado que sempre acompanha o Quem Você Pensa Que É podcast já conseguiu entender qual é a nossa proposta, não é não? Então, vamos logo para o que interessa? Quem você pensa que é? Será que você realmente é quem você pensa que é? Meu Deus, Ricardo! Bora descobrir? E hoje, cara, hoje é um dia pra mim que eu tô ao mesmo tempo muito feliz e parecendo aquele universitário que vai defender o TCC na banca. Porque hoje eu falo aqui com um dos maiores produtores de podcast do Brasil. Ele vai dizer que isso é lamber caceta e tal, mas tem que ser citado. Não, lamber caceta é quando se autoelogia. Ah, tá. Pode crer. Que nem cachorrinho que fica lambendo a própria caceta. Sabe? Você crer. Elogiar tá autorizado. Ah, aí sim. Da hora. Mas cara, pra mim sei lá, eu tô bem feliz mesmo de trocar essa ideia, porque eu aprendi muita coisa com o Léo, né? Eu já ouvi mais de uma vez aquele curso, eu acho que todos os episódios que você lançou em podcast, né? Nossa, e tem história, hein? Quase 10 anos já. Mais de 10 anos, fez mais de 10 anos já. Eu não sei se eu ouvi tudo mais de uma vez, mas eu sei que tem coisas que com certeza eu ouvi mais de uma vez. Ah, sim, mas tá lá, tem um repositório, tem muita coisa lá sobre tudo, né? Você fala que era o Alotênica que virou o curso, né? Isso. Então, foram 10 anos, né? Ainda tá lá, a gente tá gravando menos agora, a gente tá preparando a plataforma nova, mas tem 10 anos de conteúdo lá. Aí, ó, é coisa demais, bicho, você é louco. Mas então, né, eu falo hoje com o Léo Lopes, que edita o Nerdcast, o Confins do Universo, além do Radiofobia, que ele é o host também, né, e aí vai pra 16 anos, né? Pode 16. Caraca, tempo, hein? É tempo. Foi pro 401, né? O episódio que saiu agora, né? A gente gravou agora, ontem, né? Alguns dias atrás, a gente gravou 401. Eu queria ter parado no 400, mas não me deixaram, foi proibido. A minha não aposentadoria foi involuntária. Olha aí. Aí o pessoal falou, não, 400 não é um número bom pra acabar. Eu falei, que número é bom então? Não tem número bom pra acabar. Não, tem que acabar. Né? Aí a gente garantiu aí pelo menos mais 2 temporadas, que o programa é quinzenal, então são 25, 26 episódios por ano, né? Então, sendo quinzenal, não dá 100 num ano, né? Não dá 52 num ano, né? Uhum. São 26, né? Então, eu acho que eu fiz a conta errada, viu? Porque do 400 pro 500, se a gente faz... Agora, depois eu fui pensar hoje, né? Uhum. Se a gente faz ele quinzenal, são 2 anos, que são 52 episódios. Sim. Então, o 500 chegaria daqui a 2 anos. 2 anos, isso. Mas, como a gente faz ele quinzenal, não é semanal... Uhum. São 26 por ano. Então,
Na verdade, são 4 anos. Eu me fudi nessa história. Porque eu achei eu achei que em 2 anos eu fosse acabar, mas 2 anos é só o 450. Então, os caras estão me segurando até quase 60 anos de idade. Você não tá entendendo, né? Aí eu fui pensar, falei, vocês me enganaram na conta, né? Não, imagina, que isso, impressão sua. E me enganaram bonito. São 100 episódios a mais, mas 100 episódios não são 2 anos pra mim, são 4. É 4 anos. Mas tá bom, vamos lá. Radiofobia é uma cachaça. Né? É uma cachaça, né, cara? Radiofobia foi o programa que nasceu, ele veio do rádio, né? Ele veio da minha escola de rádio, né? Especificamente da escola mesmo, né? O projeto, a ideia do Radiofobia nasceu enquanto eu estudava na escola de rádio para tirar meu DRT de radialista, né? Não era exatamente o que se tornou como podcast, o projeto era para um programa pro FM, né, pro rádio, e efetivamente ele é onde eu me realizo como locutor mesmo, que é o que eu sou, né? Tenho 20 anos de carreira como locutor de rádio, com DRT e tudo. Fiz escola de rádio exatamente 20 anos, eu fiz em 2005, né? Então agora 25, foi quando eu mudei de carreira pela primeira vez? Não, segunda vez, eu acho. Eu já mudei muito de carreira. Não, foi a terceira mudança, né? Essa mudança agora que é a mudança definitiva, né? E o Radiofobia nasceu lá, nasceu no curso de rádio, era um programa para FM. Não era nada do que acabou se tornando como podcast. E aí, quando eu descobri essa mídia, podcast, que eu fui descobrir só em 2008, aí eu tirei o projeto da gaveta e virou o que tá aí, há 16 anos no ar, 400 episódios e tal, mas... nunca que imaginar que aquele papo com um amigo, né, gravado numa segunda-feira de carnaval de 2009 fosse durar 16 anos, né? Jamais ia imaginar isso. Você tá louco. Eu preciso começar aqui fazendo uma leve errata, né? Porque... qual foi? Porque no episódio lá com o Vidani, eu cometi o erro imperdoável de não citar o Radiofobia como o podcast que lançou, né, o Neném na Podosfera, né? Cara, a gente cometeu esse pecado, né? A gente teve esse erro aí no currículo. Cara, o Vitor, imagina, primeiro que erro nenhum, porque é uma puta alegria que o Vitor é um puta irmão que a vida me deu, o podcast me deu e tal. Mas se você for ver lá nos episódios muito antigões, assim, de segundo ano do Radiofobia, terceiro ano, coisa de 2010, 2011, assim. Eu tinha uma série que chamava Fala Seu Texugo. Esse Fala Seu Texugo, ele nasceu de uma brincadeira que outros programas de rádio faziam, tipo, acho que o Pânico fazia um Fala Que Eu Te Chupo, ou não sei quem fazia um Fala Que Eu Te Chuto, que era uma brincadeira com o Fala Que Eu Te Escuto do Evangelho, do Universal e tal, né? E aí eu não sei quem, não lembro exatamente aonde que nasceu essa ideia de fazer um Fala Seu Texugo. E aí a gente começou a chamar o ouvinte de texugo, e aí um animal, né? Tipo, sei lá, um bichinho ali bonitinho, tipo um gambazinho da vida, que aí a gente começou a gravar esses programas onde a gente abria pro ouvinte participar. Soltava o link. Na época não tinha nem Meet, a gente não fazia nem vídeo ainda, era Twitchcam, era uns negócios muito proto, assim, que tinha na época, assim, nada do que a gente tem hoje. E aí a gente começou a abrir para ouvintes que queriam participar. O Twitter era ainda uma puta plataforma de relacionamento, que a gente usava muito ainda o Twitter ali, desde 2007, né? Até que depois o Elon Musk que veio cagar no Twitter agora recentemente. Foi. Mas o Twitter era uma puta... Era onde a gente se conhecia, era onde a gente divulgava os paradas e tal. E aí divulgava o link lá, a galera entrava, e aí nessa veio um monte de gente que tá aí até hoje, e entre eles o Vitor, que na época ele fazia o Mesa Quadrada Futebol Combate, que ele tinha um site, ele tinha o personagem dele lá que depois virou o Testostirinhas, né? Ele chamava Piliguinha porque o pai dele era o Piligão, pai do Vitor, apelido do pai do Vitor. Pra quem conhece a família, o pai do Vitor é o Piligão. E aí ele fazia o Piliguinha, que era maisinho, aquele negocinho assim, que era um menino eternamente com 8 anos e tal. É a cara dele isso aí, mano. E aí teve uma vez que a gente fez um Fala Seu Texugo, que foi tipo o concurso pro novo integrante do Radiofobia. Coisa de 2010, 2011, sei lá.
E aí, um monte de gente mandava áudio, sabe aquela que gravava mensagem de áudio? Aí o Vitor fazia as imitações dele da Dercy, fazia Padre Quevesgo e não sei o quê. E na época tinha ele e o Vivaco, que apareceu nessa época aí também, que já tinha lá o Cidade Gamer, e mais um outro amigo e tal. E aí, cara, nessa brincadeira, graças a essas participações, o Vitor e o Vivaco acabaram entrando pra bancada do Radiofobia, né? E aí, cara, não tinha Pelada na Net, era uma ideia na cabeça dele ainda. Ele fazia umas paradas lá com os meninos do Futirinhas, né? Ele fazia também aquela parada com o Xande no YouTube, e tinha muita coisa. Aí, cara, o Vitor depois, quando começou o Pelada na Net, tanto que o Pelada na Net, como ele é semanal, porra, o cara já passou de 500 episódios, o cara já tá muito mais longe do que a gente foi. E aí começou, o Vitor é uma figura que dispensa comentários, como eu falei, é um irmão querido que a vida me deu, um puta talento. Eu acho ainda que o Vitor, eu ouvi, né, o episódio que você gravou do Quem Você Pensa com ele, né? Um puta episódio fudido, falando sobre o humor na vida da gente e tal. Ele é um puta cara que, cara, ele se daria muito bem na TV, sabe? Ele se daria muito bem em qualquer lugar, assim, que tivesse a ver com humor. O foda é que hoje em dia o mercado tá muito disputado, né? Sim. E tem muito essa coisa do QI, né? Do quem indica, né? Você tem que ter um amigo pica. Então, você tem que ter um amigo pica que te indica pro rolê, e aí, sabe, mas, puta, o Vitor é foda, cara. Eu sou fã, além de ser amigo, irmão, eu sou fã dele, ele tem as tiras, e assim, a gente é amigo meu aniversário, ele vem aqui passar o fim de semana em casa, ele e a Ana, sabe, ele, a Ana e a Nath, de moram perto, assim, relativamente, né? Não é tão perto não, porque eu moro em Serra Negra, ele mora em Araraquara, né? Tanto que ele já veio me visitar, ele e a Ana vieram passar um fim de semana aqui em Serra Negra, passar meu aniversário aqui uns 2 anos atrás, e eu e a Nath, a gente nunca foi ainda pra Araraquara pra visitar, a gente tá devendo essa daí. Mas, tipo, às vezes a gente se encontra, já aconteceu da gente passar fim de semana junto em São Paulo e sair pra encher a cara de sábado à noite, nós 4, voltar doidão, altas histórias aí. Mas o cara, então assim, não é pecado nenhum, tá? Porque o Vitor, ele depois que saiu agora também da carreira dele do mundo corporativo, ele tá se dedicando pra fazer coisa pra caralho. E você sabe, né? Quem trabalha com internet tem que arriscar tudo pra ver se alguma coisa dá certo. Sim, total. Então, cara, eu sou daquela lista de favoritos lá que primeira coisa que o cara faz, a gente vai, incentiva, divulga, compartilha, tudo pra ver se emplaca. E o Vitor acho que tem um futuro, fodido pela frente. E assim, mano, eu achei ele muito generoso, velho. Porque ele ele é um doce, nossa. Porque tem gente que eu chamei, assim, pra trocar ideia aqui, que não tem metade da relevância dele, assim, falando em matéria de, sabe, da voz dele, do que ele conseguiu, assim. E não se deu o trabalho de falar assim, não quero, tá ligado? Simplesmente deixou no vácuo. Ah, mas você sabe que, cara, isso é uma história que eu vivo no programa 400, eu até falei isso, né? O pessoal me perguntou lá, fizeram lá meio que uma mesa redonda lá, perguntando umas coisas e tal. E assim, cara, lá quando a gente começou em 2009, 2010 ali, era muito mais fácil da gente conseguir gravar com as pessoas e conversar e tal, porque, tipo assim, ninguém sabia que porra era podcast, sabe? Ninguém sabia que merda era essa. E aí todo mundo ia meio que pela curiosidade, né? Eu gravei com muita gente famosa que eu já era admirador lá no começo, nos primeiros 4, 5 anos, porque a galera não tinha a menor ideia do que se tratava. Aí hoje em dia, por mais que a gente já tenha... A Radiofobia tem 16 anos, são 400 episódios, são 15 milhões de downloads nesse período. É coisa pra caramba. Porra, mas aí você chega pra um cara hoje e fala, vamos gravar um podcast comigo? Se o cara não te conhece... Ele já quer saber que horas que é, onde fica o estúdio, se vai ter cachê ou não vai ter cachê. Eu nunca paguei cachê pra nenhum convidado que gravou comigo e nem pra participante também, irmão. Então a gente vem de uma época do podcast moleque, do podcast social, do podcast de relacionamento, entendeu? Sim. E aí hoje em dia não, a galera olha com aquela cara assim de, Ricardo... Sim. Total. Ricardo, quem você pensa que é? Ah, tá.
Mas onde que é esse programa? E tal, e vai, e não sei o quê. Aí o cara começa a te medir antes de te conhecer. Enfia no cu, então não vem, caralho. Vai tomar no cu, foda-se. Total. Não sei se pode falar palavrão aqui, mas tomar no cu. Pode, não, tá liberado. Porque eu fico puto, sabe? Porque assim, eu vou falar pra você, nesse mundo, cara, ninguém é mais do que ninguém. Tem gente que é mais rico, tem gente que é mais pobre, tem gente que é mais conhecido, tem gente que é menos conhecido. Pô, mas todo mundo é ser humano, todo mundo tem o mesmo tempo de vida, 24 horas por dia, sabe? E assim, se você é um cara que é milionário, fudido e tal, cara, você não tá nem a nosso alcance, cara. Você tá longe. Você tá de jatinho lá na casa do caralho. Agora, se é um cara sabe, que a gente chegou a entrar em contato, mandou um convite, trocou uma ideia e tal, considerando a pessoa também relevante pra compartilhar, se tá interessado na história de vida da pessoa, pra vir compartilhar, trocar uma ideia contigo, e o cara te esnoba, vai tomar no cu, cara. Então, eu perdi muitos ídolos, muitos não, alguns ídolos da vida, porque os caras tiveram essa postura de bosta, sabe? E assim, depois vendo bem, falei, cara, assim, o tempo que eu dediquei a esses caras antes de conhecer, não me arrependo, porque me diverti muito durante o período que eu não conhecia, mas era melhor ter ficado sem conhecer mesmo, porque depois que eu conheci, vi que o cara era um puta bosta, então o que eu quero mais é ficar longe, entendeu? E você não perde nada, viu? Pode crer. Tem uma frase que aparece volta e meia na internet, que é esse lance de você não conhecer os seus ídolos de perto, né? Tem alguns que não vale a pena conhecer não cara. Porque é ídolo que assim, você gosta do cara porque, puta, sei lá, eu sou muito ligado à parada de comunicação, então eu gosto muito de tudo que é de rádio, de humor, de dublagem, de música. Eu sou assim desde que eu era criança, né? E aí todo mundo que eu admiro, que eu acho que é foda, assim, era alguém que falava bem, que se comunicava bem, que tinha alguma coisa, sabe, de fazer vozes, de cantar legal, puta, os locutores de publicidade, essa galera. 99% das pessoas que eu conheci, eu vou te falar, eu não me arrependi porque os caras são gente boa mesmo. Mas esse 1%, vou te falar, era melhor eu ter ficado na admiração de distância mesmo. Ô, Léo, você falou que ouviu o episódio do Vidani, então você tá familiarizado com as perguntinhas que a gente faz de início aqui? Manda ver, cara. Bom, desculpa aí que eu fico dominando aqui a parada, a gente tá trocando ideia. Eu tô tomando um camparão aqui, ninguém tá vendo, mas eu tô aqui já na 3ª dose de Campari já. Olá. E aí, pra mim, é como se a gente estivesse aqui trocando essa ideia já desde as 7 da noite, entendeu? Mas vamos lá, toca o barco aí que o programa é seu, irmão. Aí que é bom, pô. Tem que ser uma conversa assim mesmo. Vai embora. Vamos que vamos. Vai lá, Ricardão. Manda ver. Então, são perguntas básicas sobre o Léo, que o intuito é só fazer o pessoal que tá ouvindo conhecer... Quem é, onde vive, como se reproduz. Isso. No Globo Repórter. Hoje. Cara, eu queria saber de primeira se tem uma coisa que, assim, você já... aceitou, até pra você mesmo, que, cara, eu sou péssimo nisso, não me coloquem na mão pra resolver. Essa foi a primeira pergunta que você fez pro Vitor no programa, né? Isso. Então eu tava ouvindo anteontem de novo o programa, e eu tava tentando, se ele perguntar isso pra mim, o que eu vou responder nessa caralha, né? E aí eu sei a resposta, eu ensaiei essa resposta. Olha... Eu já desisti de tentar entender as pessoas. Esse é meu ponto. Eu sou o tipo de cara que eu vou te falar. Fofoca é uma coisa que eu até respeito. Hoje em dia, porque eu tô namorando, há 6 anos eu tô namorando a Nath, né? E ela é fifi pra caralho, né? Ela adora esses programas, tipo, não inviabilize. A Deia não gosta que fale que é de fofoca, mas é de fofoca, né? Fofoca pra caralho, vem contar da vida dos outros. E aí, ela é aquele tipo de pessoa que, tipo assim, fofoca contada pela metade quase mata a fofoqueira, sabe? Se tiver que contar, conte até o final. Eu sou o tipo de pessoa que, desde jovem, eu não conseguia simplesmente ler o que acontecia com as pessoas em volta. Então, tipo assim, fulano tava pegando cicrano, nego, todo mundo sabia. Mas você não sabia que os caras estão se pegando? Cara, não.
Ninguém nunca me falou, como é que eu vou saber? Entendeu? Então, isso até assim, parece que é uma coisa legal, porque tipo assim, o cara não se envolve na vida dos outros. Parece até que é uma coisa assim, tipo, o cara não gosta de fofoca, ele não se envolve na vida dos outros. Mas isso tem um ponto desfavorável, por exemplo. Uhum. Eu trabalhei alguns anos no mundo corporativo. E no mundo corporativo, não sei se você sabe ou não, mas é cobra comendo cobra. Ah, tem essa farinha pouca, meu pirão primeiro, porque você tá numa empresa grande, numa multinacional, você tá num departamento X, essa empresa tem o que eles chamam de headcount, que é o quê? É quantas pessoas podem ser promovidas naquele ano fiscal, quantas pessoas podem ter aumento e quantas pessoas podem ter uma promoção que, tipo assim, muda de cargo, mas sem aumento, com a promessa de aumentar no ano que vem. Sim. Todo mundo sabia como essa merda funcionava, todo mundo lambia o cu do chefe pra tentar o seu. Eu fiquei empacado 5 anos nessa firma no mesmo lugar. Caramba. Porque eu não tinha essa leitura, velho. Então não é um negócio que você falar pra mim que, sei lá, sabe? Tanto que eu sou divorciado, né? Depois de um relacionamento de quase 25 anos, porque tomei uma galha e não vi que tava vindo. Então, velho, eu vou te falar, sabe? Então, tanto que hoje com a minha, né, com a Nath, minha companheira hoje de 6 anos, a gente tem um combinado, que é tipo assim, cara... Eu sou tapado nesse rolê. Se vê que não vai dar certo mais, puta, me avisa antes. Já me dá um pra toque. Não chegar, pra não chegar de novo nessa merda, entendeu? Então, esse é um talento que, tipo assim, sabe aquela coisa quando Deus você passou na fila das coisas? Ele me passou 2 vezes na fila de falar e nenhuma na fila de entender o que as pessoas estão falando a meu respeito, sabe? Pode crer. Então, eu sou foda. É uma coisa muito simples mesmo, né, mano? Eu admiro quem consegue, assim, bater o olho e entender essas entrelinhas. Não, mas né? Eu também acho, sabe, Ricardo, que, assim, as pessoas que são mais, assim, se assemelham e têm mais ou menos a mesma coisa, elas trocam essa ideia, né? Sim. Fulano fala com o Cicrano fala com o Beltrano e tal. Eu não sei se eu sou muito antissocial ou extremamente social, não sei qual o extremo que eu me encaixo, que essas coisas não chegavam em mim. Como não chegam em mim? Não chegam até hoje. Como não chegam em mim? Não sei. Eu fico... Cara, se você for que nem eu, cara, eu só consigo ser social no lugar que eu tô à vontade. Então, com os meus, assim, com gente que eu me sinto à vontade pra me abrir de verdade, né? Eu não sou o cara que vai chegar no lugar que não conhece ninguém fazendo amigo. Não consigo, tá ligado? Isso tem esse skill aí também. Mas assim, eu já tenho um pouquinho desse outro lado, um pouquinho mais, digamos assim, desenvolvido. Porque, como eu sempre fui um cara muito tímido e eu sempre tive esse mecanismo de defesa, meio que era uma coisa assim de tentar chegar e trocar uma ideia antes que ninguém soubesse que eu tava ali, entendeu? Então, isso acontece às vezes, assim, de, sei lá, eu e a Nath, a gente sai pra tirar, sei lá, vamos tirar uma semana de férias e vamos pra um hotel não sei aonde. Um spa, a gente foi recentemente aí num spazinho no sul de Minas. Tinha as piscinas, negócios assim e tal. Tava só nós 2 lá. Aí você tá ali o primeiro dia, os 2 ali e tal, não sei o que e tal. Aí você começa a ver que tem pessoas que estão no mesmo esquema que vocês. Fizeram o check-in mais ou menos junto, estão ali curtindo o rolê mais ou menos no mesmo horário. Pô, chega no segundo dia, você tá no mesmo lugar com a mesma pessoa que você viu 24 horas antes. Pô, você chega a trocar pega um drink lá, aí troca uma ideia, vê que o negócio tá... Oi, aí, beleza, pô... pedir esse drink aí é bom e tal, meio que de puxar um papo assim, sabe? Mas tem uma facilitação do ambiente, do momento, né? É isso, mas não é de graça, nunca é de graça, né? Tipo assim, sei lá, puxar papo na fila do banco, não, né? Small talk no Uber, sabe? Não, obrigado. Pelo amor de Deus. A Nath é o contrário. Outro dia a gente saiu de um bar que a gente tava em São Paulo, ela puxou papo com o cara do Uber. Quando foi ver, o cara começou uns papos bolsonarista, machista, não sei o que e tal. E eu tive que... Ela ficou quieta e eu tive que entrar pra meio que dar uma encerrada no assunto, né? E aí, quando chegou em casa, no hotel e tal, ela falou, puta, me arrependi. Tu falei, tá vendo? Quer fazer amizade com qualquer um também nessa caralha? Tá arriscado a ouvir essas merda também, entendeu? Então... A minha mulher é o mesmo rolê, cara. Minha mulher tem uma facilidade absurda de chegar e
e virar o melhor amigo da pessoa em 10 minutos. Eu já fui muito assim há uns 30 anos, quando eu tinha mais ou menos os meus 18, 20 anos ali, eu tenho 50 hoje, né? E assim, o tempo me fez ficar mais na minha, sabe? Então, hoje em dia eu sou um cara muito mais reservado do que já fui, né? Eu já fui bem mais metidão, assim, e tal. E aí, hoje em dia eu vejo que eu era um puta moleque insuportável, né? E aí eu falo, cara, não dá pra ser um velho insuportável, né? Então, aí eu já tento me segurar no mínimo do aceitável, assim. Pode crer. A segunda pergunta, Léo, eu quero saber o oposto. Eu quero saber... Essa eu acho que é fácil. Eu imagino que você já tenha na ponta da língua. Que é... Joga no peito do pai que isso aqui eu resolvo, isso aqui eu sou bom, pode mandar pra mim. Cara, eu acho que é tipo... Sei lá, você precisa dar uma aula sobre algum assunto que eu manjo. Uhum. Beleza, eu não preciso me preparar. Se é um assunto que eu manjo, quando é? Não é, daqui a 40 minutos. Eu sei qual é o tema. Tema tal. 1 hora de papo, joga, é nóis. Tranquilo. Tá bom, tá de boa. Isso é uma coisa que quando eu era criança, adolescente, eu era muito feio, né? Ainda sou, mas eu era... Criança a gente é mais feio, né? Quando a gente é velho, feio, a gente fica um velho. A gente é velho antes de ser feio. Quando a gente é criança e feio, a gente é feio antes de ser criança, né? É o contrário. Então, hoje em dia, eu tô aqui careca, mas eu assumi a careca, eu raspo. Barba branca, legal. Eu meto um bigodão aqui, faço uma parada e tal, e beleza. Um velho de 50 anos que quer meter um style. Mas quando você é criança, não rola isso. Então, eu era muito tímido e era um tímido a ponto de... me impedir de fazer certas coisas. Aí, hoje em dia, cara, eu sou um velho descolado. Um velho, porra, é nóis, sabe? Então, precisa fazer o mestre de cerimônias num estádio pra 50 mil pessoas. Suave. Que bom. Bota o roteiro na minha mão ali, papelzinho, microfone, pau, é nóis. Precisa apresentar um podcast, beleza. Então, hoje em dia, falou de sentar atrás do microfone... E tocar um assunto, desde que seja um assunto que eu consiga, ou que eu tenha o mínimo de informação. Assim, e se for um assunto que eu não tenho, mas eu tiver um roteirinho pra me guiar, também dá pra levar. É uma bela skill, hein, cara? Porque você pegar ali um resumão ali e desenrolar... E hoje em dia também, assim, dificilmente você falar que eu vou encontrar com uma pessoa X e tal, dificilmente me intimida. Bom. Hoje em dia, tipo assim, sei lá, Léo, vai rolar um evento, você bateu, porque eu não sei se você sabe, mas eu sou tradutor e intérprete japonês, né? Sei. Então, aí, tipo assim, cara, vai rolar um evento na Embaixada do Japão e estão pedindo pra você bater um papo com o embaixador lá, que vai vir fulano do Japão ali, vão gravar uma parada e tal, e querem que você vá... Nós, tamo junto. Se o cachê for bom, né? De graça, eu não faço. Outra coisa também, já não saio mais de graça de casa nem por reza, né? Mas assim, faço de boa, me dá um roteirinho, dou uma preparada e tal, não sei o quê. Então, hoje em dia, acho que esse skill é o que... Mas é um skill que a vida me lapidou também pra poder meio que ser meio safo, assim, sabe? Mas... até chegar nisso também, eu tomei muita lambada, né? Ainda tomo de vez em quando, mas já não tenho mais medo. Se vier, tá bom. Vamos lá. Vamos ver o que dá. O que eu ia dizer é que eu acho que essa parada que a gente falou de introversão, o único jeito de resolver de verdade, no final das contas, é isso, é meter as caras. Cara, eu faço treinamento de locução pra individual, em grupo também, né? Eu faço workshop de desinibição e tal, assim. Então... Tem umas práticas, umas técnicas de oratória, de dinâmica, de didática e tal, que a gente faz, que eu faço, no caso, que foi tudo coisa que eu vivi. Nada do que eu ensino eu não vivi, sabe? Eu não tenho essa coisa de, quem é ruim em alguma coisa dá aula, né? Tipo, quem sabe faz, quem não sabe ensina, sabe? Comigo não é isso. Eu só consigo ensinar. É um papo de invejoso, né? Não, isso aí. Não, mas tem esse negócio que falam, né? Que tipo assim, quem sabe faz, quem não sabe dá aula, né? Ensina, né? Eu não, eu só consigo compartilhar coisas que eu já tenha feito e que tenham dado certo comigo depois de muito errado, né? Em algum momento aquilo funcionou e aí eu consigo compartilhar uma experiência e tal. Então é nisso que eu consigo aí. Esses dias eu tava em São Paulo dando treinamento pra uma puta empresa gigante. Olha que da hora. Uma empresa aí que é um dos
um dos corações pulsantes da internet do Brasil, que que contratou um treinamento meu pra galera que quer gravar conteúdo e tal, que às vezes é um media training, que a pessoa quer dar entrevista pra né, o porta-voz e tal, aquela coisa. E os caras são travados, isso chama media training, né? Os caras são travados, velho. E nem todo mundo é da comunicação, nem todo mundo tem essa coisa de que nem eu fala pra caralho, sabe? Então o pessoal é travado, o pessoal é de outra área, da área de contábil, é da área jurídica, né? Uma coisa mais introvertida, uma coisa mais ali do pessoal de exatas, geralmente é uma coisa muito mais ali, ele com o trabalho, com o cálculo, com a coisa ali no né, o financeiro, aquilo dia a dia e tal. E aí, isso é uma coisa que tem aumentado. Agora, no pós-pandemia, deu uma crescida nesse mercado aí. E eu, como tô tentando diversificar também aquilo que eu faço, não ficar só no podcast, né? Aí eu fiz um treinamento esses dias aí em São Paulo para uma empresa. Cara, o pessoal sai ali... Do final do dia, são 5 horas de treinamento. É pica. São 2 horas na parte da manhã. Não é que sai ninja, é meio que sai, como é que fala? Aliviado de não ser aquele peso tão grande que eles imaginaram que era, entendeu? Porque geralmente os bloqueios todos, eles são individuais, né? E aí, você coloca numa sala de, sei lá, 10 pessoas. A pessoa começa a perceber que aquilo que bloqueia ela também é o bloqueio de outra pessoa. E vocês começam a desbloquear isso ao mesmo tempo. Ele vê que é algo que não é só dele, tipo, eu sou travado porque eu sou fudido. Não. É uma coisa que meio que é generalizada, várias pessoas passam por isso. Então vamos destravar isso junto, vamos viver isso junto e tal. E os resultados geralmente são excelentes, assim, então é bem legal. Eu ia dizer que, sobre isso que você estava falando, das travas aí do pessoal, cara... É que às vezes a pessoa talvez não tenha o tempo de tentar, igual a gente aqui quebrando a cara, né? Quando você fala de uma empresa e tal, né? Porque assim, mano, melhorei absurdamente no sentido de desenrolar conversas com pessoas que eu, tipo, não estava preparado ou não conhecia. Sim. Absurdamente depois de começar um podcast, né? Com e certeza. Eu comecei um podcast pra isso mesmo, pra, tipo, trocar ideia. Hoje pra mim é a parte mais legal, sabe? Tipo, o rolê de editar, não sei o que, depois isso ali é trabalho. A parte legal pra mim é trocar ideia. Exato. Né? O Radiofobia, ele acabou se tornando, tipo, a minha oportunidade de conversar com alguém sobre assuntos que eu queria saber mais. Então, total. Sabe, tipo, às vezes eu tô numa vibe de, sei lá, eu tava, sei lá, estudando xadrez. Puta, eu chamei os cara pica do xadrez pra conversar comigo, né? Tava estudando poker. Puta, eu fui falar com o Vitão do poker.net, não sei o quê, e trouxe o Vitão. Inclusive, o do xadrez foi o irmão do Vitão, que é mestre internacional de xadrez. Então, tipo, essas paradas, sabe? E aí eu vou atrás de alguém daquilo que eu tô desenvolvendo naquele momento, consigo que o cara aceite pra trocar uma ideia. E esse programa, além de virar um puta programa com conteúdo foda, pra mim, particularmente, vira uma aula, né? Sim. Então, a minha chance de conhecer pessoas que eu quero, ou pessoas que eu não conheceria se fosse em outra circunstância, que tem histórias muito interessantes pra compartilhar, experiências muito legais, que trazem isso pro nosso ouvinte, e isso é muito bacana, mas ao mesmo tempo também é a minha oportunidade de aprender com esses caras, né? Com essas pessoas, né? Duas últimas perguntinhas do... Últimas não, na verdade, as duas... Do catágolo. Duas últimas iniciais. Vamos que vamos, relaxa. Eu quero saber uma coisa, se você tem, né? Porque eu trombei algumas pessoas que simplesmente não tem, eu acho até admirável. Vamos ver. Guilty pleasure. Aquela coisa que você gosta meio escondidinho, assim, meio tipo... Eu gosto, mas eu não vou falar pra geral que eu gosto, porque... Eu gosto de ver programa dos anos 80, bêbado de madrugada, fim de semana, no YouTube. Olha aí. Eu gosto, velho. Às vezes, quando eu tô sozinho, né? Porque eu e Nath, a gente tá junto há 6 anos, mas a gente não consegue morar junto, porque ela é de São José dos Campos, e eu sou aqui de Serra Negra. Ela tem a família que ela cuida lá, né? Ela é filha mais velha. E eu aqui sou filho mais velho dos meus pais também.
E eu sou divorciado, né? Tenho 3 filhos do meu casamento, primeiro casamento. E tenho um filho de 12 anos que ainda divide tempo compartilhado, guarda compartilhado entre mim e a mãe dele. Sim. Então, tipo, eu cuido dos meus pais, eu cuido desse filho, tem o filho do meio ainda mora comigo, tem uma casa, aqui o estúdio onde eu tô, que você tá gravando aqui comigo e tal, é o meu estúdio, minha casa é alugada, mas enfim, é o meu espaço aqui em Serra Negra. E eu não tenho também esse espaço lá em São José. Eu e Nath, a gente divide um apartamento já há 2 anos, mas eu não tenho, tipo, a condição de gravar como a gente tá gravando aqui agora, lá. Porque agora eu tô numa edícula aqui no fundo do terreno. Eu posso falar, eu posso gritar, eu posso tocar música, eu posso fazer o que for, não atrapalho ninguém. Se eu estiver em São José, eu tô no 21º andar, o prédio tem 27. Eu tenho os vizinhos do lado, vizinho em cima, vizinho embaixo e vizinho na janela que propaga pra frente ainda. Então, tipo, eu não conseguiria ter lá o que eu tenho aqui. E aí a gente divide o tempo assim. Quando o filho pequeno tá comigo, eu tô aqui. Quando o filho pequeno tá com a mãe dele, eu pirulito e vou pra lá. Entendeu? Eu tenho que dividir o meu tempo entre lá e cá. Então, quando eu tô aqui sozinho, chega uma hora no fim de semana que Pitos foi dormir, tô eu. A Nath vai dormir cedo também e tal. Tô eu aqui, não tem ninguém pra trocar ideia no Telegram. Eu tô tomando um gorozinho aqui de sábado e tal. Então eu faço o quê? Vou no YouTube ver velharia. Então eu fico vendo programa antigo do Chacrinha, programa antigo do Clube do Bolinha. Vou ver aquela época. Tem muita coisa hoje em dia no YouTube, né? Tem tudo, né? E se você entra nessa espiral, o algoritmo começa a te jogar coisas parecidas, né? Então, esse guilty pleasure, cara, de pegar da época que eu assistia, né, lá, esses programas, quando eu tinha 10, 11, 12 anos ali, nos anos 80, começo dos anos 90 e tal. E eu, fico ali, cara. Então, às vezes, eu tô ali de madrugada, assistindo ali, vendo lá o... Alô, atenção, vamos receber... Aí vem lá aquelas bandas, tipo, Placa Luminosa, alô! A Placa Luminosa vem cantar. Aí os caras vêm com aquela bateria desplugada. É um prato e um tambor. O cara vem com aquele teclado, eu adoro aquele teclado guitarra. Sabe que o cara aquele tecladinho guitarra, assim, tudo desplugado, tudo cantando. Cara, eu acho muito foda, cara. Nossa, eu lembro de um momento, não sei se eu não sei que idade que você tem, cara, mas isso é uma lembrança de muita gente velha, velho. Eu acho, assim, você falando, eu lembro de eu muito criança vendo. Eu não lembro do Chacrinha. Você tem que idade? Eu tô com 43, vou fazer 44. Você não é tão jovenzinho assim também, não, né? Sua cara, pô. Nada, se eu tenho 50, são 7 anos de diferença. Com certeza, quando você era molequinho ali, você chegou a pegar os últimos anos do Chacrinha. Eu lembro mais do Bolinha. Bolinha, alô! Bolinha no clube do Bolinha. Ai, havia Bolinha. Vai começar o eles e elas. Aí tinha as mulheres atrás do biombo, né? Ele vinha. Ele fazia assim, 7 horas de programação família para um Brasil de audiência. Nossa senhora. Ele tinha, como é que é? A gravadora é Seta Chantecler. Eu tava ouvindo o podcast que você participou lá, o Perspectiva Cruzada, né? Ah, Perspectivas Adulteradas. Adulteradas, isso. Lá tava ouvindo lá. E eu lembrei de coisa pra caramba, velho. O negócio do rádio que você falou, Paulo Barbosa, Eli Correia, o Gil Gomes no rádio. Eu ouvi isso aí tudo, pivete também, mano. Essa era a minha influência. A minha história vem daí, né, cara? Porque eu sou daqui do interior, né? Serra Negra, eu moro onde é a minha cidade, a minha terra natal, né? E a minha avó acordava assim, 4h30, 5 horas da manhã, já ligava o rádio. E ela ia ouvir o Zé Bétio, né? Ela começava lá a ouvir o Zé Bétio. Alô, bom dia gorda, bom dia gordo. Tá começando agora o que? É o programa do Zé Bétio. Vai, lagartixa, vinha. Olha, gente, vocês querem saber, hoje o programa do Zé Bétio vai ter pra vocês hoje umas coisas muito boas. Vamos trazer hoje aqui programa especial de música sertaneja, Tanique Tinoco, Milionários é Rico. E vai ter também as receitas boas, bolo de fubá, aquele bolinho de chuva, hein, lagartixa? Ô, gorda, acorda o gordo aí que 5 da manhã tá na hora de trabalhar. Começa o programa do Zé Bétio. Né, mano?
pá, ele programa e começava, cara. A minha avó, era esse o dia, sabe? Era esse o dia. Aí acabava o Zebete e ela ia trocando de emissora de acordo com o horário dos locutores. Isso era o rádio AM, né? Era o rádio dos grandes comunicadores, o rádio dos locutores. Porque assim, esses locutores, eles mudavam de emissora, eles levavam a audiência junto. A audiência não era com a emissora, a fidelidade era com o cara, com o locutor. Total. Então, acabava o programa do Zebete, vinha o programa do Eli Correia, cara, 6 horas da manhã. Oi, gente! Eli Correia, o homem sorriso do rádio. Olha, trazendo pra você hoje a carta, hein? Hoje tem a carta especial. Que saudade de você. Saudade de você. É o programa do Eli Correia. Cara, e aí vinha 7 horas da manhã, Afanásio Jazade, 7 horas na capital de São Paulo, começando o programa do Afanásio Jazade, Afanásio Jazade. Vamos entrevistar hoje o quê? Aquele meliante, aquele pederasta, aquele bandido sem vergonha, que fez o quê? Ele fez isso? Você vai saber daqui a pouquinho no programa do Afanásio. Aí acabava, vinha o Gil Gomes, cara. O Gil Gomes e vinha Gil Gomes lhes diz. E de repente, a menina saiu. Ela saiu de casa. Mas ela não sabia o que encontraria na esquina. Doril é bom, Doril, tirador de cabeça, tome Doril. Cara, era isso, mano. Era eu tinha medo, velho. Cara, era das 5 da manhã até as 9 da manhã. Era metralhadora giratória de locutor do rádio AM. E esses caras, cada um tem um carisma absurdo, né? A força do rádio AM. Eu falo que hoje em dia, já tem vários anos que eu digo isso, mas as pessoas mais subestimam o poder do podcast. É o poder do podcast como herdeiro do rádio AM, que é o rádio de comunicação. É o rádio de pé do ouvido, é o rádio de falar pra você. Não é galera. Galera, aí turminha, e aí vocês? Cara, não. Alguém ouve o Radiofobia, ou quem você pensa que é de turma? Você conhece isso? Não. Pessoal, vamos juntar 40 negros aqui no auditório, ligar pra ouvir o novo programa do Ricardo? Não, é um por um, cara. Então por que você vai se dirigir a essa audiência na terceira pessoa do plural? Vocês, eles, eu, tu, eles, nós, vós. A segunda pessoa do plural, né? Vocês, tal. Por que, cara? Não, é você. Pessoal, né? Você que me ouve, você que tá aí, olha, obrigado pelo seu download, pela sua audiência. Se você quiser, é o que esse pessoal do AM sempre fez, tratou o ouvinte, falava assim, como é que é o Paulo Barbosa falava muito isso, começando agora o programa do Paulo Barbosa, obrigado a você dona de casa, você faxineira, você que tá chegando agora do trabalho, vigia noturno, você ficou a noite inteira trabalhando, tá cansado, né? Faz o seguinte agora, ó. Toma aquela sopinha que a sua mulher deixou preparadinha pra você. Ouve aquele bom descanso do Paulo Barbosa. Vai dar uma descansada. Olha. Daqui a pouco você volta pro trabalho. E nessa pegada, ele juntava a audiência de um em um. Eram centenas de milhares de pessoas ao vivo escutando esses grandes comunicadores. Hoje em dia, o pessoal da comunicação, cara, pouquíssimas são as pessoas, os profissionais que seguem essas lições. Porque o rádio AM acabou como tecnologia. O rádio AM como tecnologia da frequência e tal, acabou, porque ele deu lugar ao 5G, ele deu lugar ao Wi-Fi, a outras frequências que o rádio AM teve que acabar. Mas o rádio AM como cultura de comunicação, ele continua vivo. E pra mim o podcast é o herdeiro direto do rádio AM. O que eu acho legal do podcast, que aí talvez ele vai até um pouco para além do rádio, é que não tem limitação de tema, né? Você pode falar sobre qualquer coisa que der vontade, né? Eu tinha até falado com você, quando a gente conversou por mensagem, que eu comecei a investigar um TDAH meu depois de ouvir um podcast, tá ligado? Isso. De psicologia. Exato, exatamente. E o podcast, ele o americano,
né? O pessoal lá dos Estados Unidos, eles têm ainda esse hábito de fazer um rádio de bate-papo. Uhum. Então, o rádio nos Estados Unidos, não sei se você já teve a oportunidade de viajar pra lá ou não, mas o dia que você for conectar um rádio lá, ou mesmo daqui, se conecta pelo tuninho e tal, você consegue conectar os rádios e tal, dos Estados Unidos, você vai ver que é um rádio de bate-papo. Basicamente, não tem nem música no fundo. O pessoal tá conversando. Tem música quando tem vinheta, quando tem um spotzinho comercial e tal. Mas fora isso, é basicamente a pessoa conversando. Conversa com... E assim, como é que fala? É o host, é o one man show. É one man only, é one voice only, né? É o cara sozinho que já começa o programa dele. Ele toca 4 horas conversando, olhando pra uma tela. Caraca, mano. Olha, tá começando agora o nosso programa. Hoje vamos aqui, o Léo e você, até as 10 horas da manhã aqui pela Rádio 204.5. E você sabe, hein? Toma cuidado, sai de casa hoje com agasalho. Já se agasalha porque tá frio. A previsão do tempo já tá dizendo que tá bem gelado. Agora são 6 horas e 2 minutos aqui no seu rádio. E você sabe, né? Você pode mandar aqui pra gente a sua mensagem e ele vai... Ele fala, ele tá sozinho, cara, ele não tem ninguém no estúdio. Se você vê um estúdio desse, é que tipo a gente gravando podcast. É só você naquele ambiente, mas a pessoa desenvolve. Por quê? Porque sabe, olha, o nosso programa ele se baseia numa comunicação aonde você vai conversar com o seu ouvinte como se ele fosse o seu interlocutor aqui do teu lado e você vai passar para ele informação, entretenimento, prestação de serviço, previsão do tempo, notícias. E aí o pessoal da produção prepara uma pauta de 4 horas que uma pessoa sozinha consegue tocar. Acho incrível. Aqui hoje no Brasil, o podcast brasileiro hoje, se alguém não tem um convidado, o cara não consegue falar 5 minutos. Total. E no rádio, pior ainda. Porque o rádio hoje no Brasil depende 100% dos enlatados, das músicas. Não tem mais o rádio de comunicação. Sabe que eu parei um tempo de ouvir rádio porque quando eu era um pouco mais novo, eu tinha mais apreço às músicas, né? E o rádio tinha aquele negócio dos caras vender o peixe, né? Então a música da gravadora tal, do artista tal que tá lançando agora, vai tocar 5 vezes. Exato. Né? Então tinha É o jabá, tem jabá, tem tudo. Acaba que no final era uma playlist meio viciada, né, mano? Porque... Ainda você sabe, ainda né? Né? Então, você tinha, tipo, sei lá, 5 artistas lançando, só ia tocar a música deles o dia inteiro, né? A rádio FM, principalmente. Você tem rádios na mesma segmentação, né? O pessoal que vende aí o jabá do que tá começando agora, apesar do jabá ser algo que digamos, proibido do ponto de vista legal, mas nos bastidores sempre aconteceu. O que é jabá? Muita gente não sabe, né? Falar jabá é comercial. Não, jabá não é comercial. Jabá vem uma expressão que vem do final dos anos 70, que a expressão original é jabaculê, que vem de você dar uma grana para que alguém faça alguma coisa pro seu benefício. Um patrocínio, entendeu? Pode se dizer. Então, mas o patrocínio é diferente, porque o patrocínio é formal. É formal, é legalizado. O patrocínio é o quê? O cara vai lá na emissora e ele fala assim, eu tenho um produto X. Tá, um produto, vamos falar de produto. Esse produto aqui eu quero divulgar ele na sua rádio 6 vezes por dia durante uma semana. Tá bom. Quais são as maneiras de fazer isso? Bom, a gente pode gravar um spot comercial, que ele vai tocar X vezes por dia naquele intervalo, mesmo spot pré-gravado. A gente tem o testemunhal, que é onde o locutor vai fazer aquilo com a própria voz dele, por isso cada testemunhal ele sai com uma espontaneidade diferente, com um texto ligeiramente diferente. Então ele é um pouquinho mais caro, porque tem aquela coisa da credibilidade do locutor. Vai fazer um paralelo com isso aí, seria mais ou menos a diferença entre você levar um desenho da internet para tatuar e você pedir pro cara fazer o desenho próprio para você. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso, exatamente. Mas esse é o comercial, então você vai pagar por espaço publicitário. O jabá é quando a gravadora, isso hoje em dia é muito mais difícil de ter. É quando a gravadora chegava pro disc jockey, pro locutor,
e deixava uma fitinha na mão dele, entregava aqui, ó, pegava aqui, ó, uma fitinha cassete aqui, ó, entregava a fita na mão dele com aquela música X e falava assim, ó, toca essa daqui pra mim 3 vezes na sua programação, e enquanto numa mão ele dava a fita, na outra mão ele botava uma grana no bolso do cara. Olha aí. Ele, entendeu? Ele fazia assim, não, toca pra mim essa daqui que vai dar... E aí esse cara, ele, né, como antigamente existia essa liberdade maior de você interferir na programação, porque hoje em dia é tudo eletrônico. Tudo via programa de automação de rádio. Então, o locutor hoje em dia, a não ser que seja uma rádio, sei lá, tipo, que você tem controle sobre o horário, o que tá acontecendo e tal, via de regra, a programação, ela é feita por um outro profissional, por um programador que via rede tem acesso àquele software que tá ligado em rede. Ele faz a programação já das músicas que vão tocar, do comercial, do comercial que vai entrar, da vinheta. Tudo vem via programação. O locutor, ele praticamente aperta o botão, faz aquela programação acontecer, e naqueles 1 minuto e meio, 2 que ele tem entre uma música e outra a cada 15, 20 minutos, ele toca uma vinhetinha e faz o testemunhal dele, ou ele faz ali o que vai vir do show, anuncia e tal, não sei o que tem. Então hoje em dia é muito mais difícil. Mas antigamente, eu peguei essa época no rádio, era a gente que botava a fita pra tocar, ou a gente que acertava o vinil na faixa pra rodar. Entendi. E aí nisso, em vez de tocar o vinil X, você pegar e tocar o vinil Y e botar Foi assim, por exemplo, que o pai lá do Zezé de Camargo e Luciano, do filme lá Dois Filhos de Francisco, tem bem essa história, né? Ele chegava lá, o pessoal chegava, botava a fita lá, entregava na mão dele, depois ele ligava do orelhão, ficava lá, ó, quero que eu ouvir Zezé de Camargo. Quer ouvir? Cara, tá todo mundo pedindo, vamos tocar essa merda. E nisso, o negócio vai crescendo. Claro que são exemplos diferentes, porque... No caso do Zezé foi a insistência do pai deles ali. Mas o Jabá tinha muito isso, cara. E principalmente do pessoal de gravadora grande, que trazia os grandes sucessos ali dos anos 80, começo dos anos 90, que esses álbuns, eles não... Você ainda dependia da mídia física. Alguém tinha que trazer um LP da Europa. Alguém tinha que trazer um LP dos Estados Unidos. Né? Então, a gente tem uns episódios, por exemplo, com o pessoal que trabalhou nessa época, que fez o rádio nessa época, como o Luiz Henrique Romagnoli, Luiz Fernando Malhoca, que são pessoas embrionárias do rádio do Brasil, que eles falam, cara, eu ligava pra um amigo meu que tava em Nova York, esse cara pegava 3, 4 discos e levava pro piloto na última hora de sair, entregava pro piloto, chegava aqui... Desembarcava em Congonhas, a gente ia pegar isso com o piloto, saía correndo, entrava na rádio, jogava, como é que fala? Na vitrola e saía tocando em primeira mão. Por isso que botava aquelas vinhetas, exclusividade, Jovem Pan e tal. Porque era coisa que acabou de efetivamente desembarcar no Brasil e vinha aquela exclusividade, entendeu? E aí vinha uma gravadora, pegava e falou assim, não, ó, tô lançando isso aqui. Só que aí o Jabá era que ele pegava e fazia isso com todas as emissoras daquela segmentação. E levava a fitinha, levava o dinheirinho. Levava a fitinha, levava o dinheirinho. E aí isso entrava como é que fala? O cash no bolso do locutor e não da emissora de rádio. Por isso que veio esse termo do jabaculê aí e tal, né? E criava o sucesso do artista aí nessa daí. Muita gente estourou graças a isso, cara. Pode parecer brincadeira, mas o Jabá foi responsável por grandes sucessos aí dos anos 80 e 90 no Brasil. Doideira, cara. A gente tá falando de comunicação, já tem uma cota aqui já. Que era a ideia mesmo. Tudo né? Tudo vira, né? Na verdade. Aí falando de podcast, e falando também como comunicador que você é e como ouvinte também, né? Eu queria saber uma pergunta que uma convidada me fez outro dia aqui, participando comigo, e eu falei, cara, maneiro isso aqui de perguntar para outras pessoas também. Você já teve alguma ideia que
tipo, foi mudada ouvindo um programa? Tipo assim, pensavam alguma coisa de um jeito, e aí você ouviu um podcast que desenrolou de outra maneira e você falou, pô, faz mais sentido assim, sabe? Eu acho que sim. Não me vem agora logo de bate-pronto, mas eu acho que sim, cara. Eu acho que sim, porque a gente... Eu, por exemplo, que eu ouço ainda, por mais que eu trabalhe com isso já há tanto tempo... Eu tenho um exemplo que é do podcast que você edita, que é o Caneca de Mamicas, é você que edita, né? Sim, nós aqui. Então, cara, tem um... Eu até falei isso no outro episódio, mas não tem problema eu falar aqui de novo. Que eu ouvi um episódio que era uma mulher, se eu não me engano, ela mora nos Estados Unidos, que ela é tipo... Ela ensina um lance tipo educação positiva, um bagulho assim que é criar os filhos assim, trocando ideia, tentando entender o lado dele, sabe? Sem gritos, sem bater, sem nada assim, tá ligado? E eu sou cria dos anos 80, nasci em 81, mano. Passei a vida tomando cintada, tá ligado? A gente claro. É outra geração, né? Então, cara, eu ouvindo aquilo ali, ela falando, eu pensei, sabe? Eu parei pra pensar comigo mesmo, tipo, velho, tem alguma coisa que eu aprendi porque eu apanhei? Tá ligado? Não, né? Entendeu? Entendeu? Aí eu comecei a rever, entendeu? Você fala nesse sentido, né? É muito mais comum, porque aí é uma questão mesmo de educacional, né? Tipo assim, eu também sou um cara que foi criado nos anos 80, eu também venho de família tradicional do interior, essa coisa de patriarcado, pai machista, caralho a 4. Vivi um relacionamento de quase 25 anos, do qual eu tenho 3 filhos e tal, onde muitos comportamentos e muitas coisas, tipo, dos dois lados, tá? Hoje em dia não se encaixam na sociedade que a gente vive, entendeu? Então, na época que eu me divorciei, já tem quase 7 anos, eu lembro que eu tava numas de, puta, o que aconteceu de errado, sabe? O que eu errei, ou o que erraram comigo, ou a culpa é minha, não é, que merda. Entrei numa neura de, puta, o que tá acontecendo, né? Por que essa porra não deu certo, entendeu? E aí eu escutava uns programas que me traziam realidades, que eu tinha comportamentos e outras coisas que eu tinha enfrentado, que aí, cara, era lição de moral, era porrada, cara. Sabe? Eu lembro que uma vez, eu falei até pra Nath isso, quando a gente tinha... E a gente tinha menos de 1 ano de relacionamento e, puta, ainda tava muito fresco na minha cabeça as coisas e tal. Eu ainda tava muito remoendo e tal. E aí eu lembro que eu tava indo tava dirigindo, né? Tava de carro. Não lembro se eu tava indo ou voltando de Serra Negra pra São José. E tava ouvindo um episódio do Mamilos, onde as meninas estavam entrevistando o pessoal falando sobre relacionamento abusivo e uma série de coisas assim e tal. Que eu comecei a ouvir o programa, eu comecei a sentir uma angústia indescritível, assim. Eu comecei a chorar dirigindo, cara. Eu tive que parar o carro no acostamento. Tive que parar o carro no acostamento, pegar uma água, respirar, ficar uns 10 minutos ali, dar uma relaxada e tal... Porque aquela porra mexeu comigo. Eu tava dirigindo. Você tá dirigindo, eu costumo ouvir podcast enquanto eu dirijo, né? Pô, tô dirigindo, tô ouvindo aquele negócio e aquilo me trouxe lembranças e situações e tudo mais que fazem você pensar a respeito, sabe? Então, cara, podcast pra mim é terapia, sei lá, é de tudo, cara. Eu sou meio suspeito pra falar porque eu respiro essa mídia já há quase 2 décadas, mas sim, já... Nossa, se for falar nesse aspecto de aprender lições e situações, puta, direto, então, né? direto. Eu volto naquela ideia que eu falei ainda agora sobre a infinidade de possibilidades, né? Porque no sentido de aprender também, né? Você vai ter, assim, cara, citando de exemplo o Medo e Delírio. Cara, eu era muito mais ignorante em política antes de ouvir Medo e Delírio. Sim, com certeza. Porque a gente também aprendeu que, como é que é? Não se discute religião, política e futebol, né? Total. E, na verdade, cara, sim, se discute o que for preciso discutir, sabe? Então, eu acho que futebol não, porque futebol é uma grande bobagem. Pra mim, acho que a maior bobagem das bobagens é o futebol. Não agrega porra nenhuma. Mas religião e política é necessário que você discuta, porque os dois podem ser extremamente positivos, extremamente negativos, e precisa sim. Ninguém pode se alienar socialmente
e falar, eu não falo sobre isso. Não, cara, tem que falar sobre alguma coisa. Entendeu? Mesmo futebol que não agrega nada mesmo, foda-se. Mas me desculpem aí os fanáticos por futebol, mas se tem uma doença da qual eu nunca fui infectado, é essa porra, né? Eu também, mano. Aqui em casa, ninguém, sabe? É assim, porque o meu guri tá com 13 anos agora, né? E a menina que eu tava fazendo negócio aqui agora tá com 26, né? Caralho! E aí o que acontece, mano, é que, assim, nunca teve aqui em casa interesse, assim... então... tirando... De vez em quando, Copa, que movimenta mais uma bagunça. Mas aí não conta, né? O que eu falo é desses caras que são fanáticos de torcida organizada. Nem a pau. De que o time perde, o cara chora. Sabe? O cara tem que escolher uma tatu pra fazer, o cara vai tatuar a taça não sei da onde. Cara, tomar no cu que eu vou gastar espaço de pele meu pra tatuar a taça do caralho a 4. Nem fudendo. Cara, você tá louco. Crer. Nem pensar, cara. Mas assim, eu acho que tudo... O podcast, ele não é... É uma coisa que o pessoal também, às vezes, não para pra pensar que ele não é fim, ele é meio. Ele é uma mídia, né? Então ele é um canal, ele é um caminho, ele é uma forma de você realizar alguma coisa. Então, tudo depende de você ter algo que você queira realizar, ter algo que você queira comunicar, né? E aí o podcast, ele é uma alternativa. Ele é uma alternativa extremamente democrática, ele é uma alternativa extremamente barata comparada com outras, ele é uma alternativa fácil de você fazer, a curva de aprendizado é extremamente suave. Então, comparado com outras mídias, o podcast como meio, ele é extremamente favorável para qualquer pessoa, entendeu? Mas tem gente que já vê hoje o podcast como sendo fim, e aí para mim é que é o problema. Quando a pessoa vê aquilo como objetivo final, quer dizer, eu quero ser o novo Jovem Nerd, eu quero ser o novo Flow, eu quero... Cara, o cara que começa assim, já começa fadado ao fracasso. Porque tem todo aquele lance da pressa também, né, do cara. Ele já tem aquele alvo ali, ele fala, tenho que chegar ali logo, né? Não, e tem a pessoa que não consome e quer ser. Putz, esse pra mim é o pior tipo. Sim. O cara que nunca consumiu e agora quer fazer. É o famoso pegou o trem andando, quer sentar na janelinha, sabe? E, tipo, cara, o que eu mais vejo hoje em dia, cara, o pessoal que começou ontem fazendo curso, vendendo 10 maneiras de ser o podcast mais ouvido do... Não sei o quê. Cala a boca, velho. Quem é você na fila do podcast pra falar uma merda dessa, cara? E aí o cara vê que não consegue e desiste. Então por isso que eu nem me... Sabe, antigamente, 2012, por aí, eu tretava no Twitter, xingava, arrumava briga, comprava briga pra caralho. Hoje em dia, cara, você nem me vê por aí mais. Eu tô sossegado. O que eu faço é divulgar quando eu tenho um programa novo. Eu fico aí direto vendo esses caras falando merda. Nem compartilho, nem vejo. Não vale a pena, né? Quer dizer, vejo porque o algoritmo me entrega, né? Porque chega até mim. Eu não assino, mas o algoritmo me entrega porque é uma coisa que eu consumo demais. Faz parte do meu trabalho. Mas, cara, não dou mais corda, não dou palco pra maluco mais também, não. Então não vale a pena, né? É uns caras que vai sumir sozinho também. E some, porque o pessoal vem achando... E assim, é o tipo de pessoa que é tão patética que ontem tava fazendo uma coisa, não deu certo, hoje tá fazendo isso, não vai dar certo, amanhã vai fazer outra coisa. É diferente de você pegar um cara, sabe, que tipo aí, sei lá, você, o Miau, que estão aí fazendo... Você tá aí desde 2023 fazendo o quem você pensa que é... Sabe, tá fazendo quinzenal, a gente sabe o trabalho que dá, você faz de acordo com o seu tempo, você é pai, você tem filha já com quase 30 anos de idade, tem outra pequena, outro pequeno, e tem, sabe, então você tem uma vida que você tá intercalando, é bem parecido comigo, como eu sempre fiz e como eu faço ainda hoje. O Miau lá do Perspectivas, o Cristiano, é a mesma coisa, ele fez durante um ano, 52 episódios semanais. O Santiago também lá, que tem o Incontroverso podcast, que ele também fala de velharia e tudo mais. Cara, esses programas, eles têm exatamente a mesma insistência, sabe? A mesma pertinácia, a mesma persistência que você tem de fazer isso aqui desde 2023, que eu tenho de fazer o Radiofobia desde 2009, que é o seguinte, cara... É um projeto, eu acredito nele, vamos que vamos,
E eu sei que eu tenho, sabe? Eu tenho que equilibrar ele com trabalho, com família, com um monte de coisa. Então, por isso, não consigo fazer semanal, vou fazer quinzenal. Mas eu mantenho a minha periodicidade quinzenal. Meus ouvintes sabem qual a regra do jogo. Você respeita o seu ouvinte, você faz um negócio de qualidade, entendeu? Você faz ali identidade visual padronizada, o feed tá bem organizado. São maneiras de você ver que a pessoa tá realmente se empenhando naquilo e fazendo, por mais que não seja um negócio que tá transformando a vida dele financeiramente em nenhum outro aspecto, mas a pessoa faz com seriedade, faz com carinho, com esmero. Aquilo que o Cortella fala, né? É o tomatinho cereja no topo do macarrão alho e óleo. Não precisava. Não vai acrescentar porra nenhuma no gosto. Mas é um capricho, é um esmero, é um toquezinho de cuidado, de carinho, de amor. Quando a mãe dele faz o macarrão alho e óleo, bota um tomatinho cereja no topo, dizendo, meu filho, saboreia aí e tal. É o esmero, né? É aquela coisa da identidade bem feita. Você preocupa, sabe? Coisas que ninguém para pra pensar. Tipo assim, você vai fazer uma vitrine do podcast, que nem você tem um padrão de vitrine. O enquadramento do convidado na foto. Você se preocupa muito com isso. Porque eu duvido que 1% dos seus ouvintes prestem atenção nisso. É, real. A divisão de sílaba do título do programa, aquela coisa de se ficou maior, diminuir a fonte, aonde que vem o corte. Esse tipo de capricho que eu percebo porque eu faço isso. Sim, total. Mas eu acredito que 1% de quem te escuta presta atenção nisso. A mesma coisa na edição. Aquele volume, aquele fade, aquela trilhazinha, aquele efeitinho de easter eggzinho, de punheta que você botou ali, que você fez questão de colocar, que 1% dos seus ouvintes vai perceber que você fez. Mas quando você ouvir, você fala assim, nossa, um negocinho de 2 segundos. Total. Mas como eu fiquei feliz de fazer esse negócio aqui, entendeu? É isso que eu digo pra você, sabe? Em inglês eles falam assim, it takes one to know one, né? Você precisa de alguém pra entender o outro que é igual, né? E é isso, cara. A gente que é farinha do mesmo saco, entende e valoriza o esforço do outro, entendeu? Mas tem gente que tá cagando. Tem gente que... aquilo que você falou mesmo de pegar o bonde andando, é literalmente isso. É o ano do podcast. Então agora, né? Então agora bora. Vamos todo mundo pro podcast, né? Finalmente chegou o ano do podcast. Né? Boa. Essa é boa, cara. Toda essa piada é a piada, né? Da podosfera, né? Pode crer. A piada que não morrerá jamais. Tem que ter, né? Ô, Léo, eu acho que a gente tá encaminhando pro final, depois dessa você aula que manda, de irmão. comunicação aqui que você deu hoje. Isso. Eu tô aqui à sua disposição. Show. Eu queria fazer aquela pergunta que dá nome ao podcast aqui. Eu quero saber quem o Léo Lopes pensa que ele é. Bora. Quem que eu penso que eu sou? Cara, eu sou um cara que tem uma crise de identidade muito grande, né? Eu tenho. Porque, assim, eu não sei, eu tenho 2 defeitos. Eu penso demais e, ao mesmo tempo, eu penso de menos. Então, é difícil me definir porque eu não consigo... O pessoal, sabe, tem gente que me chama de 1000 coisas, assim, o mestre, o mago, não sei o quê. Cara, eu nunca me vi desse jeito. O cara que outro dia perguntaram, o cara me mandou um texto que ele perguntou... Quem é Léo Lopes pro podcast brasileiro? Perguntou pro ChatGPT. Nossa. O ChatGPT me mandou um texto de, 7 parágrafos. Caraca. Realçando quem é Léo Lopes pro podcast brasileiro. Coisas que jamais eu imaginaria na vida a meu próprio respeito, sabe? Falei, cara, esse cara que vocês estão descrevendo aqui... nada do que ele descreveu era mentira. Mas, ao mesmo tempo, eu nunca consegui me ver juntando isso tudo e fazendo um perfil de mim mesmo nesse sentido, né? Então, assim, quem eu penso que eu sou? Eu sou um cara que gosta muito de falar. Bom. E que esse foi o maior defeito durante grande parte da minha vida e que se tornou a maior qualidade durante a outra parte. Maravilha.
Porque enquanto eu era um jovem, até ali os meus 25 anos, 24 anos mais ou menos, falar era defeito. Era o cara que falava demais, que queria aparecer, que... Assim, na visão dos outros, né? Eu só queria, na verdade, me expressar e fazer amigos novos. E era um mecanismo de defesa da timidez. A partir do momento que eu entrei de cabeça como profissional na área de comunicação, depois que eu me formei nos idiomas e fui fazer rádio e tal, aí o que era defeito virou a grande qualidade, né? Virou o trunfo, virou o diferencial, né? Então, tipo, Radiofobia, por exemplo, nunca teria alcançado o destaque que alcançou rapidamente ali nos primeiros 2 anos, 2009, 2010, se eu não tivesse tomado a decisão de fazer ele como se fosse rádio ao vivo. Porque eu teria sido só mais um, igual a todo mundo. Grava, depois edita, depois publica. Todo mundo fazia isso. E aí eu resolvi fazer ao vivo mesmo, assim, tipo, gravando. Na época tinha poucas ferramentas de streaming. Gravava com o pessoal via Skype, transmitia de uma maneira precária via TwitchCam, que era um sistema de câmera do Twitch. Tinha o Ustream, que a gente usou durante anos. O Ustream, que era uma ferramenta que tinha transmissão de áudio só. A gente tinha um chat. Cara, a gente tem amigos que hoje são casados e têm filho já, que se conheceram no chat do Ustream na gravação do Radiofobia. Olha só, que maneiro, cara. A gente juntou pessoas, casais que hoje em dia estão aí, né? Thiago Iório e Tata. Thiago Iório e Tata Poa. Tem aí hoje seu filhinho e se conheceram no chat do Radiofobia. Cara, que maneiro. E eram podcasters e a gente passava segunda-feira à noite gravando. Cara, então eu arrisquei fazer isso e foi a decisão mais acertada que eu tomei, porque graças a isso as pessoas começaram a olhar e falaram, mas o que esse cara tá fazendo de diferente, né? Tipo, fazendo um podcast. Mas não fiz nada de diferente. Eu simplesmente, eu fazia um programa de rádio, que ao invés de ligar um transmissor, eu tava gravando na internet. Sim. Só que na internet ninguém fazia isso ainda, né? E aí foi o que o pessoal se interessou, e aí veio, né, Campus Party, e aí veio tudo o que aconteceu, Jovem Nerd e tal, e aí virou história. Será e aí que hoje... talvez não pegou essa galera, de repente, no mesmo lugar que você, de tipo uma lembrança de um tempo de rádio, talvez? Talvez tenha, sim, talvez. Pro podcast, aquilo, assim, também teve uma coisa de... como é que fala? De ganho de eficiência de tempo, né? Porque, assim, tinha um desafio, né? Ao mesmo tempo que você ganhava tempo de não ter que gravar, editar e tal, você terminava a gravação de 1 hora, o programa de 1 hora estava pronto. Não é qualquer um que consegue fazer isso, porque você tem que ter o improviso, você tem que ter a verve. Você tem que tocar 1 hora de programa ao vivo, que quando terminar o programa tá pronto, sem ter que cortar. Não ficar o que a gente chama... É diferente. Aqui eu tenho toda a garantia de eu vou tirar tudo que ficou meio zoado, tudo que ficou, né? É o que eu falo pros meus clientes. Quando você grava pra editar depois, você tem... Ou você vai editar, ou você tem um parceiro, né? Que nem a gente que edita lá pro Jovem Nerd há 13 anos... Magalu também, Confins Universo e outros tantos podcasts que a gente edita, esses clientes todos, esses parceiros, eles não têm um compromisso com a linearidade. Eles podem esquecer de gravar qualquer coisa no primeiro bloco, chega lá no final, fala assim, porra, Leozito, esqueci de falar tal coisa. Lá no primeiro bloco, velho, eu vou gravar um adendo aqui, mete lá no primeiro bloco pra mim lá, bota um ponto de encaixe que você achar que fica melhor lá, beleza? Puta, desculpa, velho, vamos lá, 3, 2, 1... Porra, não sei o que daquele tema, gravou mais 10 minutos. Pá, Léo, acabou o adendo aqui, tá? Na edição, o ouvinte vai escutar aquilo ali, não vai nunca saber que aconteceu isso. Total. No ao vivo, cara, começou, foi, terminou, acabou. Né? Então é live, é vida ao vivo mesmo, né? É desafio. Então, assim, quem você pensa que resumidamente, é isso aí, cara. Eu sou um cara que deu sorte de ter o seu defeito valorizado.
Depois de muito tempo de crítica, ele ter virado um trunfo. Os humilhados foram exaltados? Os humilhados foram exaltados, é claro. A minha parte queria um pouquinho mais de dinheiro, mas não. Mas, assim, eu tive sorte também de ter conhecido pessoas muito legais, eu tenho amigos muito fiéis. Tem um outro que são pau no cu, mas isso é normal na vida de qualquer um, né? Mas, assim, a maioria, pessoas que realmente eu sei que eu posso contar a qualquer momento. E o podcast, pra mim, hoje é minha vida, sabe? Então, já há 16 anos, né, que tudo que eu tenho, eu devo ao podcast. Inclusive a Nath, que me conheceu graças ao podcast, né? Então, até a minha companheira da vida, quem me deu foi o podcast. E é uma mídia que eu tô aqui. Por isso que o Radiofobia dificilmente, né, acabaria logo nesse 400 agora aqui, porque enquanto eu tiver voz e tiver pessoas, que seja, disposto a escutar o que eu tenho pra dizer, ainda vale a pena fazer, né? Cara, se você tem uma recorrência, eu acho isso maravilhoso, que o meu podcast é micro, cara, eu tô esse tempo todo, mas ele, tipo assim, tem aquela meia dúzia de gato pingado, mas eu sei que eles estão lá sempre, tá ligado? Isso aí já vale a pena. Por eles que a gente faz. Isso, exato. A gente tem, assim, hoje na bancada do Radiofobia, todos os integrantes foram ouvintes. Olha que da hora. Todos. Tirando a Nath. Bom, a Nath também, né? Porque ela me conheceu nesse meio. A Camila, que é a irmã dela, minha cunhada também. Mas todos os integrantes, a Jéssica, o Thiago Fujiwara, o Japa, o Jeff, né? Inclusive o Jeff, que trabalha na empresa, é editor sênior hoje aqui na empresa. E o primeiro podcast que ele ouviu na vida, ele disse que foi o Radiofobia, diferente de muita gente que fala que foi o Nerdcast e tal. O Jeff disse que foi o Radiofobia, né? Porque ele trabalhou de porteiro. Ele era porteiro, trabalhava na madrugada das portarias lá de Sorocaba. O Estácio, a Jéssica, já falei também. O Estácio, o Júlio Macoge. Todo mundo, o próprio Vitor também, né? O Mal, cara. O Mal também. Eu tenho aqui os e-mails que o Mal mandava pro Radiofobia em 2010. Caramba. No começo de 2010. Massa. Que ele tinha um site que chamava Site do Mal. Daí que vem a arroba dele, Site do Mal, né? E esse Site do Mal era um site que ele fazia. Ele fazia um podcast que chamava Passando Mal. E ele gravava sozinho. E aí ele tinha duas pessoas que gravavam com ele. A Voz Divina e o Smeagol. A Voz Divina... Ele fazia isso aqui, ó. Na hora da edição, ele botava um pitch pra baixo e ele falava consigo mesmo. Então era um programa de esquizofrenia. Ele fazia assim... Voz Divina, meu amigo, tudo bem? Tudo bem, Mal, querido. Como é que você vai? Eu tô bem, e você? Eu tô maravilhosamente bem. Ele fazia isso. Aí chamava o Smeagol. E você, Smeagol? Mal, meu amor, estou bem, tudo bem? Olha, vamos fazer aqui uma brincadeira? Claro, Smeagol. O que você quer fazer? Eu quero fazer hoje a brincadeira do PIN. Vamos fazer... E ele fazia isso que eu tô fazendo aqui ao vivo, que a mesa permite hoje fazer isso. Ele fazia na pós-edição. Caraca. Mudando o pitch. Ele gravava, ele mesmo falava, respondia. Na edição ele mudava o pitch, então a Voz Divina tinha... esse pitch pra baixo, de professor Odilon, uma coisa mais grave. E o Smeagol... Era uma coisa mais em cima, era um pitch pra cima, que ele fazia essa brincadeira. E ele tinha o Passando Mal. Aí ele gravava quadros. Olha. Porque o Mal, ele fez Rádio Oficina... exatamente um semestre depois de mim. Olha, mano. O curso de rádio em São Paulo. Pra se tornar locutor. Eu fiz o curso na turma 05B. A dele foi a 06A. Caramba, logo na sequência. Eu fui a turma B de 2005. Ele foi a primeira turma de 2006. Olha, mano. E a gente não se conheceu na escola. Caramba. A gente não se conheceu na escola, mas a gente fez a mesma escola de rádio. E aí depois, anos depois, quando o Radiofobia nasceu, ele mandava os e-mails com os quadros que ele fazia de humor, que era pra rádio também. A gente que fez escola de rádio queria trabalhar no rádio, no FM, né? E aí, no começo do Radiofobia, o primeiro integrante oficial, além do Queça, do Marcos Lauro, do Laurito, que foram os que começaram comigo ali, foi o Mal. Olha só, que show. E ele ficou durante um ano quase, aí depois o pai dele faleceu. Aí quando o pai dele faleceu, ele deu uma afastada.
E depois ele virou assim, tipo, membro honorário, sabe? Tipo, participa quando quer e tal. Aí em 2012, setembro de 2012, eu recebi o convite do Jovem Nerd pra editar o Nerdcast. Aí fiz os testes lá e tal, editei 2 programas, assim, de teste. Os meninos gostaram e tal, e aí eu editei 10 programas em segredo, sem avisar ninguém. No 11º, no 11º que eu brinco, né? No 11º programa, aí eles revelaram que estava sendo editado pelo Léo, não sei o que e tal, e pra ninguém reclamar, porque não mudou nada, né? Então, que o ouvinte do Nerdcast sabe ser bem xiita quando quer também, né? Bem... Então ali eles, para não reclamar de nada, o David até fala, vai virar Radiofobia, vai virar Djalma Jorge. Não, relaxa que o Léo já tá fazendo isso aqui há 10 programas, 2 meses e meio, ninguém viu diferença, então beleza. E aí o que acontece? No final de 2012, o Jovem Nerd, uma pessoa que trabalhava pro Jovem Nerd de editor-chefe do Jovem Nerd News, teve um problema de saúde e teve que sair. E aí o Jovem Nerd perguntou pra mim se eu queria assumir. Eu falei, cara, não, porque eu mal consigo editar o Nerdcast, como é que eu vou assumir? Você não tem ninguém que você conheça pra indicar e tal. E aí eu indiquei o Mal. Olha só. E aí o Mal fez um teste, passou, e aí, carteira de trabalho 0001. Jovem Nerd Produção de Conteúdo Limitada é o do Mal. Tá tudo conectado. Cara, é uma máfia, cara. A gente é tudo... Se cair um, cai todo mundo junto. Todo mundo. Que massa. Mas é isso, cara. Eu sou esse cara aí, tamo junto e eu tô muito feliz por estar aqui com você. Obrigado demais. Que legal, mano. Eu também tô feliz pra caramba de trocar essa ideia com você, mano. Boa. E, cara... É aquela, mano, eu já quero te convidar de novo pra fazer outro episódio, hein? Me chama que eu venho. Comigo não tem tempo ruim, não. Só encaixando na agenda a gente marca, sem problema nenhum. É isso aí. Tem alguma consideração final, Léo? Nada. Muita consideração a você. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo carinho com o qual você me tratou aí nos últimos meses. Desculpa a demora de ter encaixado aqui para poder... Porque eu fico nessa, como eu falei, nesse eixo Serra Negra, São José dos Campos, aqui via rodovia SP-360 Dom Pedro Dutra, né? Caramba. Eu fico nessa... são 2h30 quase de viagem que dá. E assim, como eu e a mulher a gente não consegue morar junto... O máximo de tempo possível que eu consigo estar lá, eu fico. Tem que aproveitar. E aí ela também, quando vem pra cá, ela vem pra ficar, tipo... Ela vem pra cá basicamente 2 vezes do ano. Ela vem no começo e no meio do ano. Quando vem, fica tipo 2 meses direto, sabe? Então, é por isso que às vezes o tempo dá aquela quebrada. Mas, cara, eu agradeço demais a consideração, o carinho que você me tratou aí durante todo esse período. Obrigado por achar que pudesse trazer um pouco de... loucura, conteúdo, maluquice aqui pros ouvintes do seu programa. Tô sempre à disposição. Radiofobia tá lá também, .com.br, radiofobia.com.br/podcast, tá ali também. E tamo lá, cara. E quem quiser também ter uma experiênciazinha de rádio mais próxima, eu tô com um projeto aí que a ideia é, em alguns meses, transformar a Radiofobia Classics numa rádio web. Maneiro, hein? Por enquanto você já pode ouvir ao vivo não, porque não é ao vivo, mas no ar, os programas em shuffle ali, né, misturados ali no randômico. Em radiofobiaclassics.com.br/no ar, você já vai entrar e tem uma rádio tocando ali. Algum programa vai estar tocando do Classics ali 24 horas por dia no ar e tal. E a minha ideia é poder ligar na mesa, fazer uns horários na semana, tocar música que o pessoal pedir no chat, fazer tipo rádio mesmo, né? E aí no horário que eu não tô ao vivo, os programas vão tocando e quando eu entrar ao vivo, a gente tocar de acordo com o pedido, fazer tipo uma rádio web mesmo, né? Mas aí vai depender de ter aceitação do público e de eu conseguir também fazer. A estrutura já tá meio que pronta, a rádio já tá online, já tem um aplicativo pro Android, já tem um aplicativo pro... Como é que chama? Android Auto também já tem um aplicativo que dá pra ouvir. Né? Já um ouvinte fez de presente pra gente, então se você tem um Android Auto ali, conecta, né, com o celular, você pode viajar ouvindo Radiofobia Classics ali também e tal, é bem legal. Mas os podcasts estão lá disponíveis
E tamo lá, cara. E é isso aí. Quem quiser, entra em contato. @LeoRadiofobia. Todas as redes sociais. @LeoRadiofobia. Segue lá, manda direct ali, a gente conversa. Eu aceito todo mundo, converso com todo mundo. Às vezes eu demoro um pouquinho pra responder, mas eu não deixo ninguém sem resposta. Então é isso, eu vou terminar esse episódio já aplicando uma lição que o Léo deu aqui logo no começo do programa, que é agradecer para a pessoa individualmente. Então você que ficou ouvindo até agora, muito obrigado pelo seu download, por estar aqui quinzenalmente aguentando a minha xaropice. Um abraço e até a próxima. Agradecido sua audiência e sua paciência, né? Tanto do pessoal como do profissional. Valeu, Ricardo. Cara, muito maneiro. Obrigado mesmo, Léo. Pô, tamo junto.